Para um atleta de alto rendimento, possuir talento, uma grande aptidão natural acima do normal costuma ser meio caminho para que atinja o pleno sucesso. O motociclismo não é exceção. Não faltam exemplos de pilotos muito talentosos que fizeram história ao longo das mais de 7 décadas do Mundial de Moto Velocidade. Porém, isso é só um lado da história. Tem também aqueles pilotos que nascem com esse talento, mas que no desenvolvimento ao longo da carreira acabam por trilhar caminhos errados, por erros ou por falta de instrução mesmo. E o maior caso disso na história da MotoGP, na história da moto velocidade em geral, foi protagonizado por um piloto que a gente pode dizer que teve uma carreira explosiva dentro e fora da pista. O australiano Anthony Gobert, tido por muitos que trabalharam com ele como o maior talento bruto que já viram, teve, como se diz popularmente, a faca e o queijo na mão para se tornar um dos maiores pilotos de sua geração. Porém, em uma vida de excessos e imprudências fora da pista, ele deixou as páginas de esporte e terminou sua vida nas notícias policiais, deixando um grande exemplo do que não se fazer com o próprio destino. A inacreditável trajetória de Anthony Gobert no motociclismo e suas desventuras são o assunto desse vídeo. Então, se segura e vem comigo. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de dar like nesse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Me ajuda no meu objetivo para esse ano, que é chegar nos 20 mil inscritos. Tá faltando pouco, hein? Então se você gosta do meu canal, faz a boa aí e considera ser membro como essas pessoas aqui embaixo. Meu muito obrigado a todos esses apoiadores, todos vocês membros do canal, vocês me ajudam demais. Se eu te perguntar quais foram os pilotos mais talentosos que já passaram pela MotoGP, pelo Mundial de Moto Velocidade, a categoria principal, certamente você vai citar os mesmos nomes. A gente vai falar de Casey Stoner, a gente vai falar de Marc Marquez, de Valentino Rossi, de Giacomo Agostini, de Michael Durham. São esses os que vão vir primeiro à mente. Mas além do dom, o que todos esses caras tiveram em comum foi que eles trabalharam muito para ter esse sucesso, esses títulos que eles conquistaram. Mas do outro lado, uma pessoa talentosa que fica vislumbrada no próprio talento, toma as coisas como garantida, acaba muitas vezes não chegando tão longe e desperdiçando seu potencial. E essa é a triste história de Anthony Gobert. Nascido em Sydney, na Austrália, em 5 de março de 1975, Gobert iniciou sua carreira como todo piloto australiano raiz, no motocross. Se destacando rapidamente frente à concorrência, ele conseguiu 2 títulos de Supercross nacionais, em 1991 e 1992. Porém, em vez de rumar para os Estados Unidos ou para o Mundial para competir nos campeonatos mais fortes do mundo, ele tinha outro sonho: o asfalto. Assim, ele trocou a terra pelas pistas em 1993 e mostrou grande aptidão, o que o levou a se tornar bastante famoso entre os fãs australianos no início dos anos 90. Não só pela velocidade na pista, mas por um estilo de vida bem despojado fora delas. Mas na época, a falta de aplicação profissional era um mero detalhe. Gobert não só conseguiu um contrato no time oficial da Honda para o campeonato australiano de Superbike em 1994, mas simplesmente se sagrou campeão em sua temporada de estreia contra ninguém menos que o conterrâneo Matt Mladen, que em 1993 havia competido na MotoGP pela equipe Cagiva. E ainda em 94, o mundo conheceria o Anthony Gobert em 2 apresentações não menos que fantásticas no Mundial de Superbike. Primeiro no quintal da Honda e depois colocando em prática tudo o que ele sabia na sua terra natal. A Honda deu a Gobert um wildcard em sua corrida de casa, em Sugo, no Japão, 7ª etapa da temporada de 94. Pela primeira vez competindo fora da Austrália e no grid de um Mundial, Gobert impressionou, 8º na corrida 1 e 6º na corrida 2. E diga-se, numa pista que ele nunca tinha andado, com um time com uma preparação diferente do que ele estava acostumado, e no Mundial, onde tem muito mais pressão do que normalmente ele teria andando no campeonato local. Sem citar, claro, que ele estava de Honda no Japão. E aí, visando uma entrada no Mundial em 1995, o Anthony Gobert se transferiu para a Kawasaki antes do fim da temporada de 94 e fez um wildcard na última etapa do campeonato, exatamente na Austrália. E aí, numa pista que ele conhecia, houve um ligeiro upgrade. Ele simplesmente marcou a pole position para as 2 corridas, conquistando seu primeiro pódio em 3º na corrida 1 e faturando a corrida 2. E vale lembrar que naquela corrida estava em jogo o título mundial daquele ano, entre o britânico Carl Fogarty e o norte-americano Scott Russell, que fizeram dobradinha na corrida 1, ou seja, ele só esteve atrás naquele fim de semana dos caras que dominaram aquele campeonato. O Fogarty, que conseguiu o primeiro de seus 4 títulos, e o Russell, que tinha sido campeão em 93. E tudo isso antes dos 20 anos de idade. Talento puro.
E como não podia ser diferente, a Kawasaki fisgou o Gobert para 95. Porém ali, em vez de levar a carreira mais a sério, o Gobert seguiu numa vida de excessos. O abuso de álcool e o excesso de distrações fora das pistas, sobretudo nas noites, fizeram sua performance sofrer um abalo no início do ano. Ainda assim, ele convenceu como principal piloto da Kawasaki, após Scott Russell ir para a MotoGP substituir Kevin Schwantz, depois de o norte-americano anunciar a aposentadoria após apenas 3 GPs. Com uma vitória em Laguna Seca e outra em Phillip Island, vinda da pole mais uma vez, Gobert terminou o ano em quarto, quase com o dobro de pontos da Kawasaki mais próxima, do ex-piloto de 500 cilindradas, o britânico John Reynolds. Já em 96, mais do mesmo. A consistência foi novamente a deficiência do australiano, com demasiados erros, incluindo uma contusão nos treinos para a etapa da Indonésia. Ainda assim, ele capturou a atenção dos fãs com belas manobras de ultrapassagem durante aquele ano, passando John Kosinski em ações maravilhosas em Misano, onde chegou a ser passado novamente e superou ele e Troy Corser na freada para a curva Tramonto, e Laguna Seca, onde passou por fora o norte-americano em outra manobra bastante audaciosa. Ele venceu novamente em Laguna Seca e venceu as 2 corridas em Phillip Island, a última etapa da temporada após 4 etapas fora. E a felicidade foi tanta que Anthony inovou na comemoração da corrida 2. Simplesmente se despiu, jogou seu macacão do pódio e ficou apenas de cueca. É por isso que o apelido dele era The Go Show, o cara era um rockstar dentro e fora da pista. E pela pouca idade, toda essa performance, todo esse potencial que ele mostrava, chamou a atenção do paddock da MotoGP, mais especificamente da equipe Suzuki. Por isso, no fim de 96, ele ganhou um contrato para correr na equipe de fábrica da montadora japonesa em 97, substituindo mais uma vez o Scott Russell e correndo do lado do vice-campeão de MotoGP de 95, o Darrell Beach, seu conterrâneo. Só que aí, na grande oportunidade da vida dele, o Gobert tomou basicamente todas as decisões possíveis erradas, começando pelo ato da assinatura do contrato. O chefe da Suzuki na época, Gary Taylor, se surpreendeu quando foi assinar o acordo com o Gobert, porque o australiano, no caminho, havia batido um Porsche novo que havia comprado após furar um sinal vermelho, mas nada que fosse capaz de abalar seu bom humor, diga-se. E nos seus primeiros testes com a Suzuki, ele não parou. Seu engenheiro-chefe, Stuart Shenton, campeão com Kevin Schwantz em 1993, lembra que Gobert, logo depois da primeira saída em seu primeiro teste após a temporada de 1996 na pista de Eastern Creek na Austrália, mostrou quem era através de uma fala inusitada. Com os engenheiros japoneses da fábrica prontos para escutá-lo sobre suas impressões da moto, em vez de dar o feedback, ele teria dito, abre aspas, bem, eu preciso de 2 coisas, de uma gaiola no fundo da garagem com uma dançarina dentro e precisamos colocar algumas cervejas na geladeira, fecha aspas. Shenton recorda que após isso ele se levantou e saiu. O técnico também lembra com espanto dos primeiros treinos, já que diz que nunca viu temperaturas de freio tão altas e colapsos de garfo dianteiro tão grandes quanto nos primeiros testes de Gobert na MotoGP. Entretanto, a reação do australiano era sempre a mesma, abre aspas, deixa a moto como está, fecha aspas, dizia ele. Mas não acabou por aí não. Gobert entrou em rota de colisão simplesmente com o atual tricampeão da MotoGP, Mick Doohan, seu conterrâneo, na pré-temporada de 1997. Com um toque na pista e Gobert mostrando para Mick o dedo médio, o incidente foi seguido de uma guerra de declarações através da imprensa. E ele chegou com tudo no Mundial de Moto Velocidade fora da pista, mas dentro da pista as coisas não estavam indo muito bem. Ele contundiu o ombro durante o último teste na Malásia e perdeu as 3 primeiras etapas da temporada. Iniciando sua temporada com um 13º na Itália, 4º GP, ele conquistou seu melhor resultado na corrida seguinte, um 7º na Áustria, saindo de 9º no grid. Em seguida, na França, mais um encontro pouco amistoso com Doohan, com o piloto da Honda o tirando da pista durante um treino livre. Na época, Gobert, furioso, disse à imprensa, não vou esquecer dessa, tudo que vem, volta. Em Imola, ele teve seu melhor grid da temporada, um 3º lugar na primeira fila. Porém, na moto que definia ser, abre aspas, uma besta difícil de domar, fecha aspas, ele foi apenas o 10º ao fim da prova, apesar de ter andado na frente no começo, chegando a ser 2º e duelando com o dominador Doohan durante a prova. Só que aí, depois de apenas 8 participações na MotoGP em 97, a conta do estilo de vida do Gobert meio que chegou. Depois de não passarem o teste antidoping feito pela própria Suzuki no início da temporada e de ser alertado que um novo positivo não seria tolerado, o piloto mais uma vez caiu em um teste da própria equipe, desta vez após o GP da República Tcheca, em agosto, com uma substância oriunda da maconha. Gobert foi demitido após 8 participações em 97, conseguindo 5 top 10 e basicamente os mesmos resultados de Darrell Beach, somando 44 pontos
contra os 55 de seu compatriota no mesmo número de corridas. E aí ele teve as portas fechadas, tanto da MotoGP quanto do Mundial de Superbike aos 22 anos de idade, o que fez ele ser obrigado a ir para o campeonato norte-americano de Superbike no ano seguinte. Ele correu pela equipe Vance & Hines de Ducati, mas o estilo de vida dele seguiu mesmo. Depois de vencer a primeira corrida no campeonato e ainda outras duas, entrando na briga do título, ele foi pego em um exame antidoping antes de um wildcard que faria na etapa dos Estados Unidos no Mundial de Superbike em Laguna Seca. Mesmo testado novamente uma semana depois, ele de novo deu positivo e foi suspenso até o fim do ano. Entretanto, apesar disso, ele voltaria à ação pelo mesmo time no mesmo campeonato um ano depois. E em 99, ainda na Vance & Hines, seu companheiro de equipe era o atual campeão do campeonato, o norte-americano Ben Bostrom. O piloto, inclusive, já lembrou em entrevistas de que, apesar de gostar da vida boêmia no início da carreira, não conseguia acompanhar Gobert, que quase diariamente se alcoolizava. Apesar de críticas quanto à forma física no início de 1999, que inclusive renderam uma polêmica declaração de que gostaria de ver o quão gordo poderia ficar ainda conseguindo ganhar corridas, Gobert competiu como wildcard e venceu a corrida 1 no Mundial de Superbike em Laguna Seca, mas perdeu o título norte-americano mais uma vez, terminando o ano em terceiro, depois de, segundo informações, ter de propósito alegado uma lesão para não correr a última prova. E no fim das contas, pelo talento, o Gobert recebeu uma segunda chance da vida. 2 semanas depois do fim do campeonato norte-americano de Superbike, ele voltou para 500 cilindradas, para a MotoGP, para correr as últimas 4 corridas na segunda moto da equipe Mus. Sua melhor atuação foi um 10º no Brasil, simplesmente o segundo melhor resultado de sua moto em corrida no ano. No entanto, na última etapa da temporada, Gobert aprontou das suas. Após ter se classificado no sábado em 17º no grid, ele simplesmente não apareceu no domingo no GP da Argentina sem dar detalhes ao time, não participando do warm-up e da corrida. Só depois ele alegou estar gripado. Pois é, né? Ele mandou o famoso perdido e se queimou mais uma vez. Só que mesmo com tudo isso, o melhor na carreira do Anthony Gobert ainda estava por vir. E é bizarro pensar isso, mas só aos 25 anos, em 2000, o Gobert deu aquele que provavelmente foi seu maior show, mas foi também o último. Numa atuação que eu diria que até hoje beira o inacreditável. Sem lugar na MotoGP, ele recebeu um convite de Virgínio Ferrari, vice-campeão mundial em 1979, para correr na Bimota, marca que chegava ao Mundial de Superbike. Mas vale a pena abrir um parêntese aqui. A Bimota SB8K possuía um motor bicilíndrico desenvolvido em 1998 pela Suzuki para sua TL1000R, feita para correr no Mundial de Superbike, mas que por questões internas nunca competiu no campeonato. Assim, para diminuir custos, a marca italiana utilizou este propulsor aliado a uma moto que pesava apenas 165 kg, ou seja, uma moto com um motor bicilíndrico que tinha 2 anos de idade num time novo. Sem chance para ele, né? Pois é, mas no esporte a motor nós temos historicamente um grande equalizador de performance. E esse BOP é tão natural quanto a luz do dia, a chuva. Na segunda etapa do campeonato, na Austrália, com a pista molhada, Gobert, saindo de 11º, assumiu o primeiro lugar da corrida 1 em apenas 3 curvas, depois de uma ultrapassagem sobre o compatriota Troy Corser, que, tentando acompanhar seu ritmo, caiu logo em seguida. O que se seguiu foi uma das grandes atuações da história do Mundial de Superbike, com Gobert chegando a 37 segundos de frente para o resto e cruzando a linha de chegada ainda com 29,5 de vantagem em uma prova histórica, que marcou sua 8ª e última e melhor vitória. Mas o auge não durou muito. A Bimota fez meia temporada em 2000 e, sem patrocinadores, fechou as portas. E existe uma lenda de que quem iria patrocinar a Bimota naquela temporada de 2000 seria a Levi's, aquela marca de calça, né? Eu acho que se pronuncia assim, Levi's. Porque o 501, o número que o Gobert usava na moto, é o modelo de calça jeans mais famoso deles. Mas enfim, eu não consegui confirmar de fato essa história. O canto do cisne de Gobert na MotoGP foi no GP da Grã-Bretanha de 2000, logo após o fim do projeto da Bimota, quando foi convidado para correr em Donington Park pela equipe Proton, comandada por Kenny Roberts Sr. Ele foi o 15º e marcou seu último ponto na carreira. Depois de andar no Campeonato Britânico de Superbike e retornar ao Superbike norte-americano e depois para a Austrália sem sucessos, e chegando a ser autuado nos Estados Unidos em 2002 e 2004 por dirigir embriagado, em 2006 ele fez 3 entradas
wildcard nas 3 primeiras etapas do Mundial de Superbike, 2 na Super Sport 600 e 1 na Superbike, suas últimas participações em mundiais. No mesmo ano, ele admitiu em um tribunal australiano ser viciado em heroína após ser autuado por multas e direção perigosa. Ele foi condenado a 300 horas de serviço comunitário. Sua carreira se encerrou em 2007, aos 32 anos. Pois é, e por não conseguir parar em nenhum lugar, estava claro que o temperamento intempestivo do Anthony Gobert estava tomando conta dele e que as drogas ainda faziam parte da rotina dele. E no momento que a adrenalina das pistas não existia mais na rotina dele, ele de fato chegou no fundo do poço. Em 2008, ele foi preso após roubar dinheiro de uma idosa de 70 anos em um supermercado e roubar a bolsa de uma mulher no dia seguinte. Ele foi liberado sob fiança e com as condições de entregar seu passaporte, comparecer à polícia 5 vezes por semana e não entrar mais no centro da cidade de Surfers Paradise, na Austrália, onde cometeu os crimes. Gobert, após isso, viveu anos recluso e, de acordo com informações, chegou a se desintoxicar em 2011. Porém, em 2019, ele voltou às páginas policiais, após se envolver em uma briga em um restaurante onde jantava com seu irmão, na Austrália. Depois de sair do local, Gobert foi seguido até em casa, agredido violentamente com tacos de beisebol e roubado. De acordo com publicações na época, seu rosto havia ficado desfigurado, a ponto de só ter sua identidade confirmada após recobrar a consciência. Pois é, e esse estilo de vida destrutivo que aparentemente ele continua levando só poderia ter um final. No início de 2024, sua família divulgou via Facebook de que Anthony estava recebendo tratamento paliativo em um quadro de doença terminal. Ele morreu em 17 de janeiro de 2024, aos 48 anos. O que dizer sobre isso? Mais um daqueles casos que a pessoa em questão ela tinha tudo para dar certo, teve ajuda, chances, mas sempre foi pro lado errado. E no fim das contas a gente entende que o Gobert conquistou muito pouco, né? Uma fração do que ele poderia ter conquistado na carreira dele se ele fosse aplicado e levasse a vida mais a sério, o que, de maneira triste, jamais aconteceu. Gobert. Anthony Gobert. Ah, Gobert. Hey, but for a party. The Go Show, yeah. I did a party with Gobert. I bet you did. In Rio. Yeah. Difficult. Oh. Difficult, yeah. But ballet. Very difficult, but funny. In Amsterdam, they say cocaine, marijuana, hashish, and you're like, I'll take all 3, please. Principalmente porque Shenton, que além de engenheiro de Kevin Schwantz em 93, também foi mecânico de Fred Spencer e Wayne Gardner na MotoGP, disse à Motorsport Magazine em 2020 que crê que, entre todos esses campeões, Gobert foi o piloto mais talentoso com quem trabalhou na MotoGP. Ele deve saber do que está falando. Fato é que, quanto mais eu pesquisava para fazer esse vídeo, pior ia ficando a história do Anthony Gobert. Mas enfim, me fala o que você achou desse vídeo, o que você achou desse personagem Anthony Gobert, você já conhecia ele, ainda não conhecia? Conta aqui pra mim nos comentários, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado se você chegou até aqui, considere like, considere se inscrever no canal e ser membro do canal para mais conteúdos como esse. E a gente se vê na próxima. Um abraço, valeu!